Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Durante anos, minha família aplaudiu cada mentira do meu cunhado como se fossem conquistas. Eu era a invisível, a quieta, a que ninguém perguntava como estava. Mas quando ele resolveu anunciar, na frente de todo mundo, que ia vender um imóvel que era meu, sem saber que era meu, eu percebi que ser invisível tinha sido, a vida toda, a minha maior vantagem. Ele usou o nome da minha avó morta para enganar um trabalhador honesto e vender um imóvel que era meu. Deixei ele se enforcar sozinho antes de puxar o tapete. Eu sabia exatamente o que Marcos ia anunciar antes mesmo de ele abrir a boca. Reconheci o sinal. Aquela pausa calculada antes de ele se posicionar no centro da sala. O copo de vinho erguido na altura certa. O sorriso que ele ensaiava sem perceber. 6 anos observando meu cunhado me tornaram uma especialista nessa performance. Marcos Andrade nunca entrava em uma sala. Ele o estreava nela. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 31 anos, sou engenheira civil, e passei boa parte da minha vida sendo o tipo de pessoa que as famílias adoram ignorar. Não sou tímida, nunca fui. Só aprendi cedo que observar vale mais do que falar, e que construir em silêncio dura mais do que qualquer discurso. Naquela noite era o aniversário de 60 anos do meu pai. A casa dos meus pais estava cheia. Tios, primos, a vizinha Dona Cláudia que aparece em todo evento da família desde 1998. Minha mãe tinha cozinhado o dia inteiro. O bolo estava na geladeira, coberto de morango, do jeito que meu pai gosta desde sempre. Era uma noite boa, dessas que você quer guardar inteira. Marcos esperou a sobremesa ser servida. Timing perfeito. Estômagos cheios, humor alto, atenção disponível. Ele se levantou devagar, bateu levemente no copo com a colher. Quem bate no copo com colher num jantar de família que não é casamento? Marcos Andrade. É quem? E sorriu para o cômodo inteiro com aquele calor fabricado que minha família sempre confundiu com carisma genuíno. Gente, me dá um segundo. Tenho uma novidade boa para compartilhar com vocês. Minha irmã Juliana, sentada ao lado dele, pôs a mão no braço do marido com um orgulho que me apertou o peito. Ela não sabia. Eu tinha certeza de que ela não sabia. Vocês sabem que eu venho estudando o mercado imobiliário há um tempo. Marcos começou, com aquela voz de quem está prestes a revelar um segredo valioso. E eu identifiquei uma oportunidade incrível. A casinha da praia da família? Eu fechei um acordo para reforma e revenda. Já contratei construtora. Já tenho os projetos aprovados. Devemos ter um retorno de pelo menos R$300 mil no segundo semestre. O silêncio durou talvez 2 segundos. Depois a sala inteira explodiu. Meu tio Roberto bateu palma. Minha prima Fernanda pediu detalhes. Meu pai, que completava 60 anos naquela noite, levantou e abraçou Marcos com uma palmada nas costas que ecoou pela sala dizendo: "Sempre soube que você tinha visão. Rapaz." Eu fiquei sentada. Segurei meu copo de suco de laranja com as 2 mãos e fiquei sentada, olhando para aquele homem receber aplausos por uma mentira tão absurda que por um momento eu duvidei da minha própria memória. Mas não. Eu não tinha esquecido nada. Eu era a proprietária daquela casa há 4 anos e meio. Deixa eu te contar sobre a Casa da Praia. Fica em Itaúnas, no norte do Espírito Santo. Uma casa simples, de 2 quartos, com varanda de frente para a rua e um quintal que dá quase até a linha das dunas. Minha avó Conceição comprou o terreno nos anos 80, quando aquilo ainda era considerado fim de mundo. Construiu aos poucos, um cômodo por vez, do jeito que as pessoas construíam quando não tinham tudo de uma vez, mas tinham paciência suficiente para esperar. Eu adorava aquela casa. Toda vez que eu lembro da minha infância, pelo menos metade das memórias boas são de lá. Acordar com o cheiro de mar pela janela. Tomar café na varanda com minha avó enquanto ela me ensinava a tricotar, mesmo que eu nunca tivesse aprendido direito. Caminhar pelas dunas de tarde, quando o sol já estava baixo e a areia ficava laranja. Ouvir minha avó contar histórias sobre como aquela região tinha sido antes do turismo, quando os pescadores saíam antes do amanhecer e voltavam com os barcos cheios. Meus irmãos nunca ligaram muito para casa. Rodrigo, o mais velho, sempre achou o lugar simples demais. Não tem nem Wi-Fi decente, Camila. Que sentido tem? Juliana gostava de ir, mas de forma passageira. Aproveitava o verão. Tirava fotos bonitas para postar, mas não tinha apego. Nenhum dos dois teria sido capaz de nomear a cor das paredes do quarto de hóspedes ou descrever o barulho que a janela da cozinha fazia quando o vento batia de leste. Eu teria. De olhos fechados.
Quando minha avó ficou doente em 2017, fui eu quem cuidou das coisas práticas. Rodrigo morava em Brasília e alegava que não podia viajar com tanta frequência. Juliana estava grávida do primeiro filho e genuinamente precisava de cuidados também. Então foi eu que coordenei as consultas médicas, que conversou com os médicos, que organizou a rotina de cuidadores. Fui eu que ficou ao lado da minha avó nos últimos meses. Minha avó Conceição morreu em março de 2019, com 84 anos e todas as suas faculdades intactas até o fim. Na última semana, lúcida e direta como sempre foi, ela me chamou e me disse uma coisa que ficou comigo. Essa casa foi construída com paciência. Quem ficar com ela tem que ter paciência também. Ela não disse mais nada sobre isso. Mas eu entendi. Quando o inventário foi aberto, eu me aproximei dos meus irmãos com uma proposta formal. Queria comprar a parte deles na casa da praia pelo valor de mercado, avaliado por um corretor independente. Rodrigo aceitou na hora. Ele precisava de liquidez para um negócio em Brasília, e um imóvel em Itaúnas não fazia parte dos planos dele. Juliana demorou um pouco mais. Conversou com Marcos e voltou dizendo que tudo bem. Contratei uma advogada, doutora Patrícia Salomão, especialista em direito imobiliário. Paguei o valor justo, registrei o imóvel em cartório, paguei o ITBI, averbei a escritura. Tudo em ordem, tudo documentado, tudo legal. Em outubro de 2019, a casa passou a ser minha. Não fiz anúncio nenhum. Não mandei mensagem no grupo da família. Não publiquei nas redes sociais. Apenas cuidei do que era meu, do jeito que minha avó tinha me ensinado. Nos 4 anos que se seguiram, reformei a casa por etapas. Telhado novo no primeiro ano. O original estava começando a apresentar infiltração e eu não ia esperar virar problema. Pintura interna e externa no segundo. No terceiro, contratei um encanador para modernizar toda a parte hidráulica, que era originalmente dos anos 80 e funcionava no limite. No quarto ano, reformei a varanda, ampliei o deck e instalei uma rede de proteção no quintal porque comecei a alugar o imóvel para famílias com criança pequena e queria que fosse seguro. Tudo pago do meu bolso. Tudo planejado por mim. Eu sou engenheira. Sei avaliar obra, sei quando um orçamento está inflado, sei quando um material não vai durar. Não precisei de ajuda de ninguém para fazer isso. A casa virava temporada de abril a novembro, com uma empresa de gestão de aluguel que cuidava da limpeza, check-in e check-out. Nos meses de pico, principalmente julho e virada de ano, os valores eram bons. Eu ia pessoalmente 2 ou 3 vezes por ano para verificar o estado do imóvel. Conversar com a gestora, fazer pequenos ajustes. Era meu investimento mais querido. Não pelo retorno financeiro, embora ele fosse consistente, mas porque cada tijolo daquela reforma tinha sido uma forma de honrar o que minha avó tinha construído. E foi exatamente isso que Marcos Andrade estava tentando roubar de mim naquela noite. Meu telefone vibrou no bolso durante os aplausos. Eu o tirei disfarçadamente, achando que era alguma coisa do trabalho. Eu estava tocando um projeto grande naquele mês e os prazos estavam apertados. Mas o número era desconhecido, com DDD do Espírito Santo. Atendi afastando da mesa, entrando no corredor que levava à área de serviço. Boa noite? Com quem falo? Boa noite? A senhora é a Camila Ferreira? Proprietária do imóvel na Rua das Bromélias, em Itaúnas? Meu estômago desceu. Sou eu. Quem é? Me chamo Sérgio Natal. Sou mestre de obras. Eu fui contratado para fazer uma reforma no imóvel da senhora. O contratante disse que era o Marcos Andrade, marido da proprietária. O corredor ficou silencioso ao meu redor, apesar da festa acontecendo a 5 metros de distância. Pode repetir? Eu disse, com a voz absolutamente calma. Fui contratado pelo Sr. Marcos Andrade. Ele disse que a esposa dele era dona da casa e que ele estava tocando a reforma no lugar dela porque ela morava em São Paulo e não tinha tempo. A gente começou a obra há 2 semanas. Mas agora ele parou de atender meu telefone, e eu tô com uma equipe parada, material comprado, e uma dívida de R$22 mil que ele disse que ia pagar essa semana. Fechei os olhos por 3 segundos exatos. Na sala, eu ouvi a voz do Marcos explicando algo sobre valorização imobiliária no litoral capixaba. Meu pai riu de alguma coisa. Senhor Sérgio, eu disse com cuidado. Eu preciso que o senhor me diga exatamente o que foi feito no imóvel até agora, e me mande fotos documentando tudo. O senhor pode fazer isso agora? Posso. Mas a senhora não vai me dizer que ele não é... Eu sou a única proprietária desse imóvel. Meu nome está na escritura. Esse homem não tem nenhuma autorização minha para contratar qualquer serviço nessa casa. Silêncio do outro lado. Meu Deus, ele disse baixinho. Senhor Sérgio, me mande as fotos e qualquer contrato que o senhor tenha assinado. Eu vou ligar de volta em meia hora. Desliguei. Fiquei parada no corredor por um momento,
olhando para a parede de ladrilho hidráulico antigo que minha mãe nunca quis trocar porque era bonito. Depois voltei para a mesa, sentei e peguei meu copo de suco de laranja. Marcos estava descrevendo o potencial de valorização da região com a autoridade de quem estudou o assunto por anos. Minha irmã Juliana olhava para ele com aquele amor que ela tinha construído sobre 6 anos de mentiras que ela não sabia que eram mentiras. Eu olhei para ele. Ele não me viu. Nunca me via. E pela primeira vez na vida, eu agradeci por isso. As fotos chegaram nos 10 minutos seguintes. Fui ao banheiro dos meus pais, me tranquei e analisei tudo com cuidado. A varanda que eu tinha reformado 2 anos atrás estava parcialmente desmontada. As tábuas do deck tinham sido arrancadas, provavelmente para instalar um novo piso que estava empilhado encostado na parede do quintal. A cozinha tinha marcas de que alguém tinha tentado remover o azulejo. No quarto principal, havia uma parede com o reboco retirado, expondo o tijolo cru. Minha casa. Minha reforma. Minha varanda. Depois vieram as fotos dos documentos que o Sérgio tinha. Um contrato de prestação de serviços assinado pelo Marcos, com o endereço correto do imóvel. E uma cópia do que era suposto ser o registro do imóvel, com o nome de Juliana Ferreira Andrade como proprietária. Documento falso. O imóvel nunca foi da Juliana. Ela cedeu a parte dela ao inventário, e eu comprei tudo formalmente. Mas Marcos tinha forjado um documento de propriedade com o nome da minha irmã. Guardei tudo no telefone, respirei fundo e voltei para a festa. A noite passou devagar. Eu sorri nas horas certas. Cantei parabéns para o meu pai. Comi um pedaço do bolo de morango. Fui atenciosa e presente. Ninguém percebeu que por dentro eu estava processando cada detalhe, organizando cada informação, tomando decisões que iriam mudar a vida de várias pessoas naquela sala. Antes de ir embora, Marcos me parou no corredor com aquele sorriso largo. Camila, a gente quase não te vê. Como tá o trabalho? Correndo, eu disse. E a reforma? Como tá o andamento? Ele não piscou. Essa era a coisa mais assustadora em Marcos Andrade. A naturalidade com que ele mentia. Indo bem. Contratei uma equipe boa. A questão é sempre o prazo, né? Mas tô de olho. Que bom, eu disse. Cuida bem. Ele franziu levemente a testa, como se tivesse percebido alguma coisa diferente no meu tom. Mas antes que pudesse analisar, eu já tinha me despedido e estava caminhando em direção à saída. No carro, liguei de volta para o Sérgio Natal. Ele atendeu no segundo toque. Conversamos por 40 minutos. Fui direta e metódica. Expliquei que era a proprietária legal que ia provar isso com documentação e que precisava entender exatamente o que tinha sido feito, o que tinha sido destruído e o que o Marcos tinha prometido. Sérgio era um profissional honesto que tinha sido enganado. Isso ficou claro ao longo da conversa. Ele tinha verificado o endereço do imóvel, tinha visitado a casa antes de fechar o contrato, tinha até pedido documentação, e Marcos tinha apresentado aquela cópia forjada com o nome de Juliana. Ele pareceu muito seguro, o Sérgio disse, com aquela resignação de quem está tentando entender como foi enganado. Sabia detalhes da casa, sabia o histórico, falou que a esposa tinha herdado da avó e que eles queriam modernizar antes de vender. Ele foi à casa pessoalmente? Uma vez, antes de fechar o contrato. Me mostrou o imóvel, me apresentou a vizinha, a Dona Marlene. Dona Marlene. Eu conhecia a Dona Marlene há 15 anos. Era a senhora que morava na casa amarela do lado, que sempre me cumprimentava quando eu chegava, e às vezes me mandava biscoito de polvilho feito em casa. Tudo bem, Sérgio. Eu vou resolver isso. Mas preciso que o senhor guarde cada documento, cada nota fiscal, cada mensagem que o Marcos te mandou. Tudo. Já tô guardando desde que ele sumiu do celular. Ótimo. A gente vai conversar mais. Boa noite. Liguei para a doutora Patrícia Salomão às 11 da noite. Ela era minha advogada há anos. Me conhecia bem o suficiente para saber que eu não ligava fora do horário sem motivo. Ela atendeu na terceira chamada com a voz de quem estava acordada, mas não esperava trabalhar. Camila, o que aconteceu? Contei tudo em 15 minutos. Sem rodeio. A festa, o anúncio, o Sérgio, o contrato, o documento forjado. Patrícia ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Esse homem forjou um documento de propriedade. É o que parece. Isso é estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, contratação de serviços com dívida intencional. Camila, dependendo do que mais tiver nesse contrato, ele pode ter cometido 6, 7 crimes diferentes. Eu sei. O que você quer fazer? Olhei pela janela do carro.
Estava estacionada na rua dos meus pais. Pela janela da sala ainda dava para ver luz acesa. Quero fazer direito, eu disse. Quero que cada mentira seja documentada antes de qualquer confronto. Quero que quando isso vier à tona, não reste nenhuma dúvida sobre o que ele fez. Sua irmã sabe? Não. E eu preciso que ela saiba antes de qualquer coisa pública. Ela não tem culpa disso. Tá. Amanhã cedo você me manda tudo que tem. Fotos, contrato, mensagens. Eu vou analisar e a gente decide os próximos passos. Sobre boletim de ocorrência. Quando a hora for certa. Camila? A voz da Patrícia ficou mais séria. Não deixa passar tempo demais. Ele pode perceber que algo tá errado e tentar se desfazer das provas. Eu sei. Vou ser rápida. Desliguei e fiquei olhando para a rua por mais alguns minutos. Minha avó tinha razão. A casa tinha sido construída com paciência. Agora ia precisar de um pouco mais. Nos 3 dias seguintes eu trabalhei. Não no sentido dramático. Trabalhei do jeito que sempre trabalhei. Metodicamente. Sem alarde. Construindo estrutura antes de qualquer movimento visível. Reuni toda a documentação do imóvel. Escritura registrada em cartório. Comprovantes de pagamento do ITBI. Histórico de IPTU desde 2019 sempre em meu nome. Contratos com a empresa de gestão de temporada. Extrato bancário das transferências de aluguel recebidas nos últimos 4 anos. Imprimi tudo, organizei em pastas, digitalizei e armazenei em nuvem com backup duplo. Depois fui ao cartório de Itaúnas pessoalmente, solicitei certidão atualizada do imóvel. Aquele documento oficial, com assinatura e carimbo, que lista o proprietário atual sem margem para interpretação. Meu nome, meu CPF, minha assinatura na escritura de 2019. Mandei tudo para a Patrícia. Ela me ligou na tarde do 2º dia. Analisei o contrato que o Sérgio assinou. Tem várias irregularidades além do documento de propriedade falso. Ele mencionou a aprovação de licença de reforma na prefeitura de Itaúnas. Fui verificar, não existe nenhum processo aberto nesse endereço. Ele forjou a licença também? Ou prometeu uma que nunca solicitou? As fotos que você me mandou mostram obra em andamento sem placa de obra, que é obrigatório quando tem licença. Muito provavelmente ele nunca pediu autorização nenhuma. Fechei os olhos por um momento. Patrícia, o Sérgio investiu material, mão de obra, aluguel de equipamento. Esse homem não tem culpa. Eu sei. E a lei vai tratar ele como vítima também, porque é o que ele é. Mas Camila, você precisa decidir como quer conduzir isso. Se você vai primeiro ao Ministério Público, se primeiro vai confrontar a família, se vai direto ao boletim de ocorrência. Primeiro minha irmã. Tenho certeza de que é a decisão certa. Só te peço que seja rápida. Quanto mais tempo passa, mais chance ele tem de perceber que a situação está se desintegrando. Liguei para a Juliana naquela noite. Ju, preciso te ver. Só nós duas, pode ser amanhã? Ela demorou 1 segundo. Quando minha irmã demora 1 segundo antes de responder, geralmente é porque ela está processando alguma coisa. Pode ser. Aconteceu alguma coisa? Preciso te mostrar uma coisa. Amanhã eu explico melhor. Tá me assustando, Cami. Não precisa ter medo. Você não fez nada errado. Outro silêncio. Tá bom. Amanhã às 10 aqui em casa? O Marcos tem reunião de manhã. Perfeito. Cheguei na casa da Juliana às 10 em ponto com um caderno, uma pasta de documentos e uma garrafa de suco de maracujá que sabia que era a fruta favorita dela. Ela me abriu a porta com o mesmo rosto de sempre. Bonito, cansado do jeito que rostos de mãe ficam cansados. Com aquele fundo de desconfiança delicada que ela não conseguia esconder quando sentia que algo estava errado. As crianças tinham ido para a escola. A casa estava quieta. Sentamos na mesa da cozinha. Servi o suco. E sem dramaticidade, sem introdução longa, abri minha pasta e coloquei a escritura do imóvel na frente dela. Eu comprei a casa de Itaúnas em 2019, Ju. Paguei a parte tua e do Rodrigo pelo valor avaliado por corretor independente. Você recebeu a transferência. Sua advogada, à época, assinou os documentos de cessão de direitos. E o imóvel foi registrado em meu nome, no cartório de Itaúnas. Juliana olhou para a escritura. Não disse nada. Eu sei que você sabe disso. Eu continuei gentilmente. Você assinou. O Rodrigo assinou. Você recebeu o dinheiro. Mas precisei começar por aqui, porque o que vem depois depende que você tenha isso claro na cabeça. Ela levantou os olhos. O que foi que o Marcos fez? Às vezes eu me pergunto se minha irmã sabia mais do que deixava transparecer. Ela não perguntou, o que está acontecendo? Ela perguntou, o que o Marcos fez? Contei tudo. Mostrei cada documento na ordem certa. O contrato com o Sérgio. O documento de propriedade falso com o nome dela. As fotos das obras não autorizadas. A ausência de licença municipal.
As mensagens que o Sérgio tinha do Marcos prometendo o pagamento. Juliana ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela ficou olhando para a mesa por um longo momento. Depois pegou o documento falso, aquele com o nome dela como suposta proprietária, e ficou examinando. Esse não é meu documento, ela disse baixinho. Minha assinatura não é assim. Eu sei. Ele forjou meu nome. É o que parece. Ela pousou o papel. As mãos estavam quietas, mas eu conhecia minha irmã bem o suficiente para saber que por dentro ela estava em colapso. Quanto ele deve ao mestre de obras? 22 mil reais. A gente não tem 22 mil reais, ela disse num tom absolutamente plano. A gente não tem nem 10. Eu pensei que a gente estava economizando, mas toda vez que eu pergunto sobre a conta poupança, ele muda de assunto. Aquilo me pesou no peito de um jeito que eu não esperava. Ju, tem quanto tempo isso vem acontecendo? Ela me perguntou. E pela primeira vez a voz tremeu. Quanto tempo ele vem mentindo? Eu não sei. Eu só sei o que está na frente dos meus olhos agora. Ela ficou quieta por um longo momento. Depois se levantou, foi até a pia, lavou o copo que já estava limpo. Esse gesto automático que as pessoas fazem quando precisam de um segundo. E voltou para a mesa. O que você precisa de mim? Eu a olhei. Minha irmã mais nova, que tinha crescido no brilho de tudo que era barulhento e brilhante, que tinha se apaixonado de um homem feito de ruído, e had chosen him over and over again during 6 years. Nada que você não queira dar, eu disse. Mas se você puder me confirmar por escrito que esse documento com seu nome é falso e que você nunca autorizou nenhuma reforma naquele imóvel, isso vai ajudar muito no processo. Eu confirmo, ela disse sem hesitar. Eu assino o que você precisar. Ficamos mais 1 hora ali. Não para resolver nada de imediato. A resolução viria depois, com tempo e processo. Ficamos porque minha irmã precisava de alguém sentado do lado dela enquanto ela começava a desmontar 6 anos de uma história que ela pensava ser verdade. Na semana seguinte, a Patrícia deu entrada no boletim de ocorrência. Estelionato. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Dano a bem alheio. O delegado que recebeu o caso era metódico, do tipo que prefere construir bem antes de agir rápido. Me disse que iam precisar de alguns dias para organizar a investigação antes de qualquer abordagem formal ao Marcos. A senhora tem certeza que ele não tem nenhuma suspeita? Ele me perguntou na primeira reunião. Tenho. Ele é o tipo de pessoa que não considera que os outros possam estar prestando atenção. O delegado assentiu levemente, como se reconhecesse o perfil. O Sérgio Natal também foi à delegacia naquela semana, com toda a sua documentação. 2 vítimas, um investigado, provas suficientes para construir um caso sólido. E Marcos Andrade continuava a sua vida normalmente, sem saber que o chão estava cedendo sob os pés. Meu pai ligou para mim 5 dias depois do aniversário dele. Camila, que história bonita aquela do Marcos, hein? Você viu como ele tá se desenvolvendo? Fechei os olhos por meio segundo. Vi, pai. Você poderia aprender um pouco com ele, sabe? Não tô falando que você não é bem-sucedida, mas o Marcos tem uma presença, uma coisa de líder. Você sempre foi mais na dela. Pai, eu disse com calma, quando você tiver um tempo livre essa semana, me fala. Eu quero te contar uma coisa. Ele pausou. Tá acontecendo alguma coisa? Me fala quando tiver tempo, tá? Não é urgente. Mas era. E eu sabia que quando a verdade chegasse na minha família, aquela noite de aniversário ia ser lembrada de um jeito completamente diferente. A sala cheia de aplausos, o bolo de morango, o brinde com vinho. E eu quieta, segurando meu copo de suco de laranja, já sabendo de tudo. Essa era a parte que minha família ainda não entendia sobre mim. Silêncio não era ausência. Era paciência. E a minha estava quase no fim. A ligação do delegado Souza veio numa quinta-feira de manhã, enquanto eu revisava plantas de estrutura no escritório. Doutora Camila, a gente está pronto para dar o próximo passo. O senhor Marcos Andrade tem um compromisso hoje à tarde no cartório do centro. Ele marcou uma reunião com um corretor de imóveis. Acredita? Fechei o arquivo que estava analisando devagar. Ele foi tentar vender o imóvel? Tentou marcar uma avaliação formal com um corretor parceiro dele. A gente monitorou os contatos do telefone do Sérgio Natal e encontrou um terceiro envolvido, um tal de Fábio Rangel, corretor, que ao que parece sabia que a situação era irregular, mas ia tocar assim mesmo mediante comissão acima do mercado. Aquilo me causou uma frieza estranha no estômago. Não raiva imediata. Algo mais quieto e mais sólido do que raiva. O que vocês precisam de mim? A senhora pode estar disponível hoje às 14 horas? Posso. Ótimo. E doutora Camila? Ele pausou um instante.
Se a senhora quiser estar presente quando a gente abordar o suspeito, é seu direito como vítima do processo. Mas adianto que pode ser uma cena difícil considerando o vínculo familiar. Pensei na Juliana, nos meus sobrinhos, de 8 e 6 anos, que iam voltar da escola naquela tarde sem saber que o mundo deles tinha mudado de forma permanente. Eu vou estar lá, disse. Obrigada, delegado. Avisei a Patrícia antes de qualquer outra pessoa. Ela chegou ao ponto de encontro, um café a 2 quadras do cartório, com sua pasta preta de sempre, óculos no topo da cabeça e aquele ar de quem já viu tanta coisa que pouca coisa a surpreende genuinamente. Você tá bem? Ela me perguntou antes de sentar. Estou. Não precisa estar. É seu cunhado. É sua família. É minha casa, eu disse. E é minha avó que ele usou como argumento para enganar um trabalhador honesto. Isso é o que eu preciso lembrar quando começar a sentir pena. Patrícia me olhou por um momento com algo que não era exatamente aprovação, mas era respeito. Então tá, vamos lá. O delegado Souza era um homem de uns 50 anos, baixo, com bigode grisalho e um jeito tranquilo que eu imaginava ser muito útil na profissão dele. Nos recebeu na calçada com 2 investigadores à paisana já posicionados dentro do cartório. O Rangel, o corretor, já está lá dentro esperando o Foster. Ele nos informou em voz baixa. A ideia é deixar o Foster chegar, sentar, começar a reunião. A gente entra quando ele estiver no meio da conversa. Mais difícil de negar quando você tá no ato. E o Sérgio Natal? Perguntei. Está na delegacia prestando depoimento complementar agora. A gente não quis colocar ele no meio disso hoje. Já passou por bastante. Fiz um gesto de concordância. Esperamos. Às 14h17, eu vi Marcos Andrade dobrar a esquina. Ele vestia uma camisa social azul marinho, calça bege, sapato social. Carregava uma pasta fina de couro que eu nunca tinha visto antes, provavelmente comprada para dar aparência de profissionalismo. Andava com aquela postura de sempre, ombros abertos, queixo levemente erguido, o passo de quem está chegando em algum lugar importante. Ele não me viu. Entrou no cartório sem olhar para os lados. Agora? Perguntou um dos investigadores ao delegado. 2 minutos, o delegado disse. Deixa ele sentar. Eu respirei fundo. Olhei para a calçada, para as pessoas passando, para um pombo que caminhava em círculos perto de uma grade. Pensei na minha avó Conceição pintando as paredes daquela casa sozinha nos anos 80, com a paciência de quem sabe que o que é feito com cuidado dura mais. Vamos, disse o delegado. O interior do cartório era pequeno e bem iluminado. 2 funcionárias atrás do balcão. Uma sala de reunião com porta de vidro ao fundo, onde dava para ver claramente Marcos sentado de frente para um homem de terno, que eu presumi ser o Rangel. Marcos estava falando, gesticulando levemente com aquele sorriso aberto de quem está construindo confiança. O Rangel escutava inclinado para frente, caneta na mão. O delegado Souza abriu a porta da sala de reunião sem bater. Marcos Andrade? Marcos se virou. O sorriso congelou. Não desapareceu de imediato. Isso me impressionou. O homem tinha reflexos de mentiroso experiente, porque por quase 2 segundos ele sustentou uma expressão de confusão polida, como se aquilo fosse um equívoco que poderia ser resolvido rapidamente. Então ele me viu. E aí o sorriso foi embora de vez. Camila, ele disse, e pela primeira vez em 6 anos, eu ouvi o nome na boca dele sem o verniz. Só o nome, seco, como quem finalmente para de fingir. Boa tarde, Marcos, eu disse. O delegado se identificou formalmente, apresentou os investigadores, pediu que Marcos e Rangel permanecessem sentados. Rangel ficou branco como papel e imediatamente começou a dizer que ele não sabia de nada, que estava sendo usado também, que tinha recebido documentação que parecia legítima. O delegado levantou uma mão e disse que todos teriam a oportunidade de falar na hora certa. Marcos ficou quieto. Aquilo foi o que mais me perturbou, curiosamente. Eu esperava alguma coisa. Uma negativa indignada, uma tentativa de virar o jogo com palavras, algum vestígio daquele charme que tinha convencido minha família por anos. Mas ele ficou olhando para a mesa com os ombros caídos e não disse nada. Era menor do que eu imaginava. Não fisicamente. Marcos sempre foi um homem alto, mas havia algo nele naquele momento que tinha encolhido, como se a ausência da plateia tivesse revelado o quanto do tamanho dele dependia de quem estava assistindo. O delegado leu os direitos, informou as acusações, pediu que ele fosse à delegacia para prestar esclarecimentos. Formal, correto, sem drama. Marcos se levantou. Olhou para mim uma última vez. Eu precisava resolver um problema. Ele disse como se isso explicasse alguma coisa. Eu sei, eu disse. Todo mundo tem problemas. Marcos.
A diferença é o que você escolhe fazer com eles. Ele não respondeu. Saiu com os investigadores sem olhar para trás. A parte mais difícil não foi aquela. Foi depois. Liguei para a Juliana do lado de fora do cartório, ainda com a adrenalina assentando. Ela atendeu no primeiro toque. Já aconteceu? Ela perguntou. Ela sabia que seria hoje. Eu tinha avisado na noite anterior. Já. Ele foi à delegacia. Silêncio longo. As crianças estão na escola. Ela disse com aquela voz plana que eu já reconhecia como o jeito que a Juliana processava coisas grandes demais para sentir de imediato. Eu sei. Você quer que eu vá até você? Sim, fui. Encontrei minha irmã sentada na varanda dos fundos da casa dela, com uma xícara de café que estava claramente fria fazia tempo. Ela não estava chorando. Estava com aquele rosto de quem já chorou e agora está do outro lado, no território árido que fica depois das lágrimas. Sentei do lado dela sem dizer nada por um tempo. O advogado dele vai tentar alguma coisa? Ela perguntou. Vai tentar. Sempre tentam. Mas a Patrícia me disse que o caso é sólido. Documentos forjados, contratação fraudulenta, tentativa de comercialização de bem alheio. Tem testemunha, tem evidência física, tem rastro digital nas mensagens com o Sérgio. Ele vai preso? Depende do que o Ministério Público decidir pedir. Pode ser pena alternativa, pode ser reclusão. Patrícia acha que dificilmente vai escapar de condenação. Juliana tomou um gole do café frio e fez uma careta discreta. 6 anos, ela disse. Eu fico tentando pensar em quando começou. Tipo, qual foi a primeira mentira? Mas é impossível saber, né? Quando você tá dentro, você não vê as camadas. Não vê. Você viu. Eu não respondi imediatamente. Eu estava de fora. Eu disse, por fim. É mais fácil enxergar de fora. Você sempre foi de fora. Ela disse sem amargura. Só com aquela tristeza honesta de quem está acertando contas com a própria história. A família inteira sempre te botou de fora. E você ficou quieta, construiu as suas coisas. E quando chegou a hora, você foi a única que tinha estrutura para segurar a situação. Não falei nada, porque ela estava certa. E às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar a verdade ocupar o espaço sem comentário. Eu vou pedir a separação formalmente, ela disse. Meu advogado já orientou sobre como proteger minha parte nos bens e garantir a pensão das crianças antes que os credores apareçam. Porque eles vão aparecer, né? Provavelmente. A Patrícia também pode te indicar alguém especializado em direito de família se você precisar. Já pedi o contato. Olhei para minha irmã. Ela não estava destruída. Estava reorganizando. Havia algo de familiar naquilo, naquela postura de quem decide não esperar o chão parar de tremer para começar a andar. Talvez tivéssemos mais em comum do que eu pensava. Contei ao meu pai pessoalmente. 2 dias depois. Fui à casa dos meus pais numa tarde de sábado, sem avisar. E encontrei ele no quintal cuidando das plantas que minha mãe cultivava, e ele regava quando ela não estava. Uma cena doméstica e tranquila que me pesou um pouco no coração, porque eu sabia que ia perturbá-la. Camila, que surpresa! Quer café? Quero, pai. E preciso te contar uma coisa. Sentamos na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu tinha crescido, onde tinha feito dever de escola, onde tinha comido centenas de almoços de domingo sem que ninguém perguntasse sobre as minhas notas, ou os meus projetos, ou o que eu estava construindo em silêncio. Contei tudo, da mesma forma que tinha contado para Juliana, sem drama, sem discurso, apenas os fatos na ordem em que aconteceram. Meu pai me ouviu sem interromper. Ele tinha esse hábito quando a coisa era séria. Ficava completamente quieto, como se precisasse concentrar toda a energia disponível em escutar. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu falei que você deveria aprender com ele, ele disse devagar. Na semana do meu aniversário. Eu disse isso pra você. Disse. Meu Deus! Ele passou a mão no rosto. Camila, você comprou aquela casa em 2019 e eu nunca soube? Você nunca perguntou, pai. Ninguém perguntou o que tinha acontecido com a casa da vovó Conceição. Aquilo ficou no ar entre a gente por um momento, com todo o peso que merecia. Meu pai era um homem bom. Eu precisava acreditar nisso e acreditava. Mas ser bom não te isenta de ser descuidado. E o descuido da minha família comigo tinha durado décadas. Você reformou a casa, alugou, manteve tudo funcionando, e eu nunca... Ele parou. Recomeçou. Eu fico torcendo pro Blake, aplaudindo o Blake, dizendo pro Blake que ele tinha visão. Marcos. Eu corrigi suavemente. Marcos. Ele repetiu. E você estava sentada ali sabendo de tudo? Estava. Por que você não falou na hora? Porque eu precisava ter certeza.
porque queria proteger a Juliana de ser humilhada na frente de todo mundo. E eu pausei, porque honestamente, pai, eu já aprendi que quando eu falo as coisas na hora, sem prova, sem estrutura, ninguém ouve. Aquilo chegou nele. Eu via pela forma como ele absorveu, pelos ombros que desceram um pouco. Isso é culpa minha, ele disse. É culpa de uma dinâmica que a gente construiu juntos por muitos anos. Não só sua. Não, Camila. Ele me olhou. Isso é culpa minha. Eu fui o pai que ficou aplaudindo gol de futebol e ignorando o boletim de honra. Eu fui o que sempre achei que quieto significava sem ambição. Eu devia ter prestado atenção. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, e meu pai precisava sentar com isso, não ter o desconforto aliviado prematuramente. Eu comprei a casa porque amava a vovó e amava o lugar, eu disse por fim. Não foi para provar nada para ninguém, mas fico feliz que agora você saiba. Ele assentiu. Depois, devagar, se levantou, veio até mim e me abraçou do jeito que ele abraçava quando eu era criança, e tinha levado um tombo. Aquele abraço de pai que não tem palavras, porque as palavras não chegariam nem perto. Fiquei naquele abraço por um tempo. Não porque resolvia tudo, mas porque era real. E real era o suficiente por hora. O processo correu ao longo dos meses seguintes. A Patrícia conduziu tudo com a precisão que eu esperava dela. Marcos foi indiciado por estelionato qualificado, falsidade ideológica e uso de documento falso. O Rangel, o corretor, fechou um acordo com o Ministério Público em troca de testemunho. Revelou que Marcos havia o contactado com a proposta de vender o imóvel da família e que, sim, havia levantado questões sobre a documentação e recebido garantias verbais que agora sabia serem falsas. Não era inocente, mas também não era o centro do esquema. O centro do esquema era Marcos, e o caso contra ele era sólido como estrutura de concreto bem calculada. O Sérgio Natal, por sua vez, entrou com ação civil por danos materiais. Conversamos algumas vezes ao longo do processo. Ele era um homem direto, sem ranço, que queria principalmente ser ressarcido pelo que tinha perdido e seguir em frente. Eu concordei em assumir o custo dos materiais e da mão de obra já executada, uma vez que a obra, tecnicamente, tinha melhorado aspectos da minha propriedade. A senhora não precisava fazer isso, ele me disse quando comunicamos o acordo. O senhor foi enganado porque confiou na palavra de alguém, eu disse. Isso não deveria custar dinheiro. Ele ficou em silêncio por um momento. Vou terminar a obra do jeito que devia ter sido feita, ele disse. Sem custo de mão de obra, só material. Não precisa. Quero. Preciso terminar o que comecei direito. Aceitei. Havia algo de importante naquilo. A ideia de que o que Marcos tinha corrompido pudesse ser concluído com integridade por alguém que operava de forma completamente diferente. E a sentença saiu numa quarta-feira de outubro, 14 meses depois daquela noite de aniversário do meu pai. Marcos foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, com possibilidade de conversão em penas alternativas após cumprimento de 1/3, prestação de serviços comunitários, restrição de direitos, pagamento de multa. A condenação incluía ressarcimento ao Sérgio Natal pelos valores devidos e restrição de assinar contratos imobiliários por 5 anos após o cumprimento da pena. Não foi a maior pena possível, mas foi justa. A Patrícia me ligou assim que saiu a decisão. Condenação integral nas 3 acusações, ela disse, e eu ouvia a satisfação profissional contida na voz dela. O juiz não deu nenhuma margem. Citou expressamente a premeditação e o uso de vínculo familiar como agravante. Obrigada, Patrícia, por tudo. Obrigada por confiar no processo, ela disse. Muita gente teria explodido na noite do aniversário e comprometido o caso. Você teve paciência. Desliguei e fiquei sentada no meu escritório por um momento, olhando para a janela. Não senti euforia. Não senti alívio dramático. Senti algo mais parecido com o que sente quando você fecha um projeto que durou muito tempo. Aquela exaustão satisfeita, aquela sensação de que o que precisava ser construído foi construído e vai durar. Liguei para a Juliana. Ela soube da sentença antes de mim. O advogado dela tinha sido informado pelo escritório da Patrícia. Quando atendeu, eu soube pelo tom de voz que ela já estava processando. 4 anos, ela disse. Semi-aberto, com possibilidade de conversão. Eu sei. O Eduardo me explicou. Eduardo era o advogado dela. As crianças perguntaram quando o pai vai voltar para casa. Eu disse que vai demorar um tempo, que ele precisa resolver umas coisas. Como elas estão? Resilientes, do jeito que criança é resiliente quando a gente não coloca o peso no colo delas. Estão bem. Eu que estou reconstruindo. Você está bem? Estou, ela disse.
E acredito que era verdade no sentido mais honesto possível. Não o estou bem, que significa não vou falar sobre isso. Mas o estou bem, de quem está de pé e andando mesmo que o terreno ainda não esteja completamente firme. A pensão foi fixada, a separação foi finalizada mês passado, eu voltei a trabalhar no ateliê. Tô conseguindo pagar as contas. O ateliê? Juliana era designer gráfica e tinha parado de trabalhar quando o segundo filho nasceu porque Marcos tinha dito que o salário dele dava para a família toda. Outra mentira, mas essa com consequências que ela mesma estava redescobrindo. Se precisar de qualquer coisa, eu disse. Eu sei, você já falou. E eu sei que é verdade, que é diferente de quando as pessoas falam por falar. Ela pausou. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você ficou com raiva de mim? Em algum momento? Por ter vendido a parte da casa, por não ter perguntado o que você ia fazer com ela, por ter ficado do lado do Marcos durante anos sem questionar? Pensei na resposta honesta antes de dar qualquer uma. Não de você, eu disse por fim. Às vezes fiquei com raiva da situação, da dinâmica, daquele jeito que a família tinha de aplaudir barulho e ignorar resultado. Mas você não criou isso sozinha, Ju. A gente cresceu dentro disso junto. Mas você escolheu sair do padrão. Fui empurrada para fora do padrão desde cedo, eu disse. Quando ninguém aplaude o que você faz, você aprende a fazer por outras razões. Isso não é mérito, é adaptação. Ela ficou quieta por um momento. Obrigada por ter me contado antes de qualquer coisa virar público, ela disse. Por ter me dado a chance de estar do lado certo da história por vontade própria. Você sempre esteve do lado certo, Ju. Só estava mal informada. Fui a Itaúnas em novembro. Peguei uma sexta-feira de folga, saí de São Paulo às 6 da manhã e cheguei no fim da tarde quando o sol já estava baixo e a luz ficava dourada sobre as dunas. A estrada que leva até a Rua das Bromélias é de terra nos últimos 2 quilômetros, e eu conhecia cada curva dela de cor. A casa estava linda. O Sérgio Natal tinha cumprido a palavra. Tinha terminado a obra com um cuidado que ia além do contratado. O deck estava perfeito, com madeira tratada cor de mel, espaçoso, com aquela inclinação suave que faz a água da chuva escorrer sem acumular. O banheiro estava modernizado sem perder o caráter da casa. Azulejo de cor neutra. Torneira com design simples. Box de vidro que deixava o ambiente maior sem gritar reforma. Mas minha parte favorita foi o que ele não tinha mexido. A janela da cozinha, aquela que fazia barulho quando o vento vinha de leste, continuava lá. A pia de mármore que minha avó tinha escolhido nos anos 80, desgastada mas íntegra. As marcas no batente da porta do quarto onde alguém, eu nunca soube quem, tinha medido a altura de uma criança com entalhes no madeiramento. Sérgio tinha reformado o que precisava ser reformado e preservado o que precisava ser preservado. Isso era o trabalho de alguém que entendia de casas de verdade. Abri todas as janelas. O cheiro de mar entrou de uma vez. Aquele cheiro específico de Itaúnas que mistura sal e vegetação e uma coisa que eu nunca consegui nomear, mas que meu corpo reconhece como chegada. Sentei na varanda nova, com um copo de água, e fiquei olhando para a rua enquanto o céu ficava laranja e depois rosa, e depois aquela cor escura de azul profundo que antecede as estrelas. A dona Marlene apareceu no portão da casa amarela ao lado, como ela sempre aparecia, com um pano de prato no ombro, e aquele jeito de fingir que estava passando por acaso. Camila, quanto tempo? Menina. Dona Marlene. Tudo bem? Tudo. Tudo. Ela se encostou no portão. Vi que fizeram umas reformas aqui. Ficou bonito. Aquele homem que veio aqui com o engenheiro me pareceu meio suspeito, te digo. Falou que era seu cunhado, mas eu nunca tinha visto ele aqui antes. Era meu cunhado, eu disse. Mas ele não vai aparecer mais por aqui. Ela me olhou com aquela sabedoria prática de quem vive na mesma rua há 30 anos e aprende a ler situação pelo que não é dito. Melhor assim, ela disse simplesmente. Sua avó não gostaria dele, não. Sorri. Não, não gostaria. Tenho biscoito de polvilho aqui. Feito hoje. Quero? Quero muito, dona Marlene. Fiquei na casa o fim de semana inteiro. Dormi com a janela aberta para ouvir o vento. Caminhei pelas dunas no sábado de manhã, com o sol ainda fraco e a areia fria sob os pés. Cozinhei moqueca no sábado à noite com peixe comprado direto de um pescador que dona Marlene me indicou. Li um livro inteiro no domingo, sentada na varanda nova, com o barulho do bairro entrando pelas frestas. Não pensei em Marcos. Não por força de vontade. Simplesmente não havia espaço para ele naquele lugar. A casa era grande demais para ele em todos os sentidos que importavam. No domingo à tarde, antes de fazer as malas para voltar, andei por cada cômodo devagar. Parei no quarto que tinha sido o da minha avó.
A cama era a mesma. Eu nunca tinha mudado, porque era uma cama boa e porque havia algo em manter a cama dela que me parecia certo. A colcha era nova, que eu tinha trocado 2 anos atrás, mas o cabeceiro de madeira torneada era original dos anos 80, com aquele verniz antigo que ficava mais bonito com o tempo. Fiquei parada ali por um momento. Essa casa foi construída com paciência. Quem ficar com ela tem que ter paciência também. Minha avó sabia de coisas que eu levei anos para entender. Que construir devagar é construir por mais tempo. Que o barulho passa e o que foi feito em silêncio fica. Que a herança mais real não é o imóvel. É a forma de habitar o mundo que ele representa. Eu tinha protegido a casa dela. E a casa tinha me protegido de volta à sua maneira. Tinha me dado estrutura, renda, estabilidade e, no fim, tinha revelado quem era quem na minha família, com uma clareza que nenhum confronto planejado teria alcançado. Na segunda-feira de manhã, de volta a São Paulo, tinha uma mensagem do meu pai. Camila, sua mãe e eu queremos te convidar para jantar sexta que vem. Só nós. Quero te ouvir contar sobre a casa, sobre o trabalho, sobre tudo que você vem fazendo. Quero ouvir mesmo, se você quiser. Li 2 vezes. Não era uma transformação de roteiro, não era um arco de redenção limpo, como em filme. Era um homem de 60 anos tentando refazer uma ponte que ele mesmo tinha deixado deteriorar. Imperfeito, tardio, real. Respondi. Sexta tá ótimo. Chego às 7. Algumas semanas depois, a empresa de gestão de temporada me mandou o relatório de reservas para o verão seguinte. A casa estava lotada de dezembro a março. Família de Belo Horizonte em dezembro, casal de São Paulo em janeiro, grupo de amigos no carnaval, família com 3 crianças em fevereiro, outro casal em março, 7 reservas, todas pagas, todas com avaliações 5 estrelas dos períodos anteriores, fazendo o trabalho de convencer os novos hóspedes. No campo de comentários de uma das reservas, a hóspede tinha escrito: "A casa tem uma energia especial. Parece que foi construída com amor." Olhei para aquele comentário por um tempo. Depois fechei o computador. Peguei meu café e fui trabalhar. Tinha plantas para revisar, prazos para cumprir, estruturas para calcular. A casa estava bem. Eu estava bem. E aquilo, no fim, era exatamente o suficiente. A gente vive num mundo que recompensa a presença. Quem fala mais alto, quem sorri mais largo, quem sabe entrar numa sala e comandar a atenção, essa pessoa ganha o aplauso, ganha a confiança, ganha o benefício da dúvida. Marcos entendeu isso e usou essa lógica durante anos. O problema é que presença sem substância tem prazo de validade. E quando esse prazo vence, vence de uma vez. Camila nunca competiu por atenção. Ela competiu por resultado. E quando o resultado chegou, a escritura, os registros, os 4 anos de renda, a estrutura jurídica impecável, não havia discurso, por mais carismático que fosse, capaz de desfazê-lo. Mas aqui fica uma pergunta para você que está assistindo. Quantas Camilas existem na sua vida que você nunca parou para enxergar de verdade? Quantas pessoas quietas ao seu redor estão construindo algo extraordinário enquanto você aplaude quem apenas faz barulho? Pense nisso.